Cacá, eu queria conversar, fazer uma pergunta genérica. Eu queria que você fizesse um balanço do que ocorreu nesses últimos dias, e ocorreu bastante coisa, né? A decisão do Lewandowski, da operação Spoofing, né? Spoofing. O fim da Lava Jato pelo Aras, enfim. O que isso significa e que consequências podem vir a partir dessas decisões? Bem, primeiro, Renato, eu acho que a gente tem que analisar essa questão da decisão do Lewandowski com bastante seriedade, porque o que está se discutindo é o direito que nós temos, o cidadão, o advogado e todos, especialmente aqueles que têm interesse no processo, de ter acesso a essas mensagens que foram obtidas, ainda que na origem há esta constatação de que foram obtidas por um hacker de forma ilegal. O ministro Lewandowski, em muito boa hora, que essa é a regra do Supremo Tribunal Federal, determinou a hipótese do acesso aos advogados e da publicidade dessas mensagens. Inclusive, amanhã, é muito interessante notar que os procuradores contrataram advogados, o ex-juiz Moro contratou, ou pelo menos pediu à esposa dele, que é advogada, para tentar impugnar essa decisão. E amanhã o ministro Lewandowski vai levar, com muita presteza e muita agilidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, se está correto deixar aberto esse acesso. Eu entendo que tem que deixar aberto. Essa discussão é importantíssima. Nós temos aí uma vertente fundamental. Acho que a unanimidade dos advogados, dos juristas e a jurisprudência dos tribunais pátrios entende que a pessoa pode usar o documento, as mensagens, ainda que obtidas de forma ilícita por um hacker, pode usar na defesa de quem quer que seja. Isso é pacífico. Ou seja, essas mensagens, elas podem ser usadas para qualquer pessoa que tiver sido atingido num processo, ainda que obtido de forma ilícita. É bom notar que esses procuradores que agora desesperadamente batem as portas do Supremo para impedir que essas mensagens venham à luz, foram eles que lá naquelas tais 10 medidas, pretensamente de combate à corrupção, que não tinha absolutamente nada de combate à corrupção, e que nós, felizmente, fragorosamente derrotamos no Congresso Nacional, eles propunham a hipótese de poder usar uma prova ilícita desde que obtida de boa-fé. Uma coisa completamente ridícula, com o subjetivismo enorme, sem nenhum fundamento jurídico. Então, nós temos que ser coerentes. Lá atrás, nós discutimos assim, a prova ilícita, se obtida, pode ser usada para defesa, mas não pode ser usada para acusar ninguém. Esse é o primeiro ponto. Que essa prova pode ser usada, e acho que será usada e tem que ser usada, porque hoje todos nós sabemos as consequências que elas estão mostrando da evidente parcialidade do juiz, e mais do que isso, um juiz, Sérgio Moro, que coordenava a força-tarefa. Eu digo isso, Brasil, falei isso Brasil afora dos últimos 3, 4 anos. Agora nós temos a prova disso. Ou seja, ele era o coordenador, o que é absolutamente ilegal, inconstitucional e imoral da força-tarefa. Ele coordenava o juiz, ele orientava os procuradores. Ele orientava, inclusive, dando pitaco até sobre testemunhas de defesa, coisa que nós também vamos ter que analisar a conduta de alguns advogados durante esse processo. Então, esse é o primeiro ponto. Essas mensagens, inclusive, é muito interessante notar que elas acabam sendo validadas no dia a dia pelos próprios interessados do outro lado, pelos procuradores e pelo juiz. Vocês devem ter visto, há 2, 3 dias atrás, o juiz Sérgio Moro veio dizer, não, mas eu fiz essas conversas para proteger o Lula. Ele, como é muito confuso, ele tem uma certa dificuldade intelectual de percepção da realidade, dos processos como um todo, eu sempre falei isso. Eles são muito bons de marketing, mas de direito eles são fraquíssimos. Então, ele nega, depois ele diz, não, mas se por acaso for verdade, absolutamente não há crime, e agora diz que não, que falava aquilo para proteger o Lula. Ou seja, me parece claro, se não fossem eles que tivessem gravado isso, e hoje não tem nenhuma dúvida disso, são vários os exemplos que comprovam a veracidade dessas conversas, eles simplesmente negariam e se negariam a falar sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. Amanhã, a segunda turma vai entender
se a decisão do ministro Lewandowski de dar ciência aos advogados, aos interessados na causa foi correta. E eu acho incrível, porque, olha, eu tive 35 clientes na Lava Jato, até tive pouquíssimos clientes da primeira instância, mais em tribunais superiores. Sempre que um ministro supremo dizia que a regra do processo é a publicidade, e dava a publicidade de uma forma fundamentada, a defesa acata. Às vezes argumenta de que realmente tal ou qual ponto pode ser prejudicial, porque vai vazar pontos que podem colocar em risco uma ou outra coisa, mas sempre acatava. Agora, o Ministério Público e o juiz, que sempre vazaram eles próprios, cometendo crime, inclusive, eles agora estão se insurgindo contra essa decisão do ministro Lewandowski. Então, esse é o primeiro ponto. Há uma questão muito bem levantada agora por alguns procuradores, que é uma coisa interessante. Procuradores que, na verdade, não pensem vocês que esse grupo, essa força-tarefa de Curitiba e esse juiz representam o Ministério Público e representam o Poder Judiciário, não. A grande maioria da Procuradoria é séria. Eu tenho procuradores amigos meus que me ligam indignados com o que esses procuradores da Força-Tarefa de Curitiba fizeram. E agora, o doutor Aras, no meu ponto de vista, em muito boa hora, até porque essa Lava Jato estava querendo virar uma instituição maior do que o próprio Ministério Público. Ela tem que prestar contas, como qualquer outra força-tarefa tem que prestar contas. Então, de repente, não é que acabou a Lava Jato. Eu acho que é uma visão, com todas as vênias, negativa falar em acabar a Lava Jato, porque você, na verdade, Renato, você favorece um argumento faccioso que esses procuradores sempre tiveram, de que quem era contra a Lava Jato é porque não quer o combate à corrupção. Ora essa! Eu digo isso Brasil afora, não permito que juiz algum, procurador algum, delegado algum diga que é o combate à corrupção mais do que eu, mais do que você, mais do que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Só que nós corremos dentro dos limites constitucionais, essa que é a questão. Então, quando em boa hora, porque percebeu, assim, eu diria, o gigantismo desmesurado e sem controle desse grupo de Curitiba, o que foi feito foi um ajustamento interno e continuam as operações. Só que agora dentro do GAECO. Não há um fim da Lava Jato, e esse discurso que está correndo nas redes por esses apoiadores do Moro, porque ali é um projeto político, a gente sabe disso. Esse grupo é composto de projeto político, as mensagens deixam isso muito claro. Estão dizendo, não, eles estão querendo acabar porque não querem fazer o combate à corrupção. Absurdo essa ideia. Isso é uma coisa que eles sempre reagiam quando tinham qualquer decisão contrária aos interesses deles. Interesses, muitas vezes, políticos. É importante a gente notar que nem pode acabar, porque muita coisa vai ter que ser investigada. O Poder 360 fez uma matéria gravíssima, com muitos dados, sobre a quantidade de diária e o dinheiro que eles ganharam e que devem ser prestar conta. Eu não estou dizendo que é uma ilegalidade. Eu não faço a leviandade que eles faziam. Só que, pelo que consta da matéria, 4 ou 5 procuradores tiveram só de diária, sem contar hotel pago, roupa lavada, comida, só de diária, 3.800.000 reais. Segundo a matéria do Poder 360, que eu confio e gosto muito do Fernando Rodrigues, que era o seu coordenador, eles foram chamados para trabalhar na Lava Jato, mas muitas vezes o que faziam? Ganhavam diária mesmo morando em Curitiba. Isso tem que ser investigado. Me parece que há uma abertura de um processo de investigação no Tribunal de Contas da União. Imagine se os funcionários públicos do Brasil inteiro resolvessem adotar essa mesma postura. Eu conversei com alguns funcionários públicos nos últimos dias, depois dessa matéria, e eles ficaram horrorizados. Pessoas sérias, que trabalham a vida inteira com seriedade para o serviço público. Esses procuradores ganhavam ainda um salário de perto de 30 mil reais por mês. Então, não acabou a Lava Jato, inclusive porque ela tem que ser investigada, ela tem que prestar contas. Na verdade, eles colocaram o nome Lava Jato como um jogo de marketing, eles foram muito bons de marketing. Aquilo era um projeto político coordenado pelo Moro, que não poderia ser, o juiz não pode ter essa coordenação da Procuradoria,
E eles tinham um projeto político definido e foram vitoriosos, porque, veja bem, eu não sou petista e não sou lulista, mas o Moro prendeu o principal opositor do atual presidente, fez com que esse cidadão ganhasse a presidência da República e depois se tornou ministro dele. Ele esbofeteou o Poder Judiciário e mercadejou com a toga. Então, é muito grave tudo isso. Agora, até por isso não pode acabar o que eles chamam como se fosse uma instituição. Eles fizeram uma espécie de um agrupamento. Hoje o Demétrio chama de gangue de Curitiba. Eles fizeram uma espécie de agrupamento que se sentiu maior do que o Ministério Público, sem nenhum tipo de satisfação para dar para ninguém. Olha, todos nós, em 88, de uma forma ou de outra, trabalhou muito para dar exatamente independência e os poderes do Ministério Público, que é uma instituição importantíssima para o Estado Democrático de Direito. Mas num grupo se arvorou de donos da verdade. Eu fico impressionado de ver quando, por exemplo, eles são colocados no GAECO junto com outros procuradores, eles têm que dizer que agora acabou o combate à corrupção, como se os demais procuradores da República, colega deles, fossem ineptos, fossem levianos, fossem pessoas sem credibilidade e sem seriedade. A mesma coisa o juiz. Sérgio Moro tinha lá em Curitiba uma jurisdição nacional e não deixava que os processos que tinham interesse... O que o sítio de Atibaia está fazendo em Curitiba? Não tem competência. O que está fazendo o Guarujá, o apartamento de Guarujá? Mas, assim, eles tratavam como se os demais juízes fossem ineptos. Então, tudo isso vem em muito boa hora. Tanto essa ação do doutor Aras, corajosa, independente, de fazer com que haja esse ajuste aí. Não é que vai terminar o combate à corrupção, nada disso. Simplesmente agora vamos fazer dentro dos parâmetros internos da Procuradoria e dentro da Constituição. E nós temos que continuar investigando algumas ações da Lava Jato. Não é só o que agora está vindo à tona. Eu estou curiosíssimo para ver quando começar a ter as mensagens sobre, por exemplo, aquele fundo bilionário que eles tinham montado. Aquilo era para fortalecer o grupo político deles. Ou seja, esse julgamento, que eu acho que está maduro, espero que o ministro Gilmar, porque não tenho grande admiração, coloque o mais rápido possível para julgar. Esse julgamento do habeas corpus da suspeição, ele é urgente. Eu tenho dito, Renato, que o Brasil, o Boaventura Souza Santos, meu querido amigo português, intelectual português, ele fala que o Poder Judiciário tem que se reconciliar com o Brasil. E é verdade. O Poder Judiciário está devendo ao Brasil algumas respostas. Uma delas é essa. O Instituto da Suspeição, que é o que está posto nesse habeas corpus que vai ser julgado, se fosse qualquer outro paciente, não o Lula, nesse ponto é ruim ser o Lula. Se fosse qualquer outro paciente, eu não tenho nenhuma dúvida, já seria julgado com essas provas evidentes e já teria sido determinado a nulidade do processo e, evidentemente, a volta de todos os direitos para quem foi prejudicado. Eu gosto de dar um exemplo, só para deixar mais fácil, que às vezes quando você fala do Lula, você fala de política, nesse ambiente nosso aqui pode ser uma coisa que leva a uma reflexão mais séria. Mas muitas vezes, para a sociedade como um todo, dá uma politizada que é negativa. Então, eu gosto de dar exemplos mais simples, para as pessoas entenderem. Imagine você vai para uma audiência, escrevi até sobre isso essa semana no Fausto Macedo, lá do Estadão, você vai para uma audiência de guarda de filho. E um dia antes você descobre e-mails do juiz com a promotora e com a advogada da outra parte, dizendo: não, pode ficar tranquilo que nós vamos organizar tal ou tal estratégia e a guarda vai ser dada contra você. É desesperador. Ou até de uma forma mais simples, num futebol, você tem uma final, até eu fiz antes do jogo do Palmeiras, não sabia que o Palmeiras ia ser eliminado tão cedo, como se o Palmeiras fosse para final com o Bayern de Munique, ou qualquer time, o Cruzeiro, o Flamengo, e num dia antes o juiz mandasse para o bandeirinha e para o técnico do outro time, dizendo: olha, caia na área que eu dou pênalti. Ou seja, é absolutamente, para nós advogados, eu diria, repugnante o que consta desses diálogos que estão sendo mostrados agora. Então, a necessidade de julgar o habeas corpus é urgente. O Brasil não pode esperar mais, o Brasil não pode ficar discutindo esse mesmo assunto. Isso ocorreu, vocês se lembram, isso ocorreu lá na época do julgamento da presunção de inocência, aquela primeira ADC que eu entrei em 43, sustentei no Supremo, depois tivemos mais duas ADCs, discutindo a presunção de inocência.
Ficou 2 anos para ser julgado. E o país discutia isso, era incrível. Eu sentava na mesa de um bar e alguém sentava comigo, Cacá, o que você está achando desse julgamento da presunção de inocência? Passou a ser uma conversa normal, que não deveria ser, porque, na verdade, é uma questão que o Supremo, de alta indagação constitucional, que o Supremo teria que decidir. A mesma coisa o habeas corpus. Hoje você já anda nos lugares, eu praticamente não saio devido a essa questão da pandemia, mas eu recebo várias manifestações. O que você acha do habeas corpus? Esse habeas corpus está maduro. O ministro Gilmar usou a expressão que o Lula merece um julgamento justo, todos nós merecemos um julgamento justo, e o Brasil merece que o Poder Judiciário dê uma satisfação para mostrar para esse juiz que usurpou a credibilidade do Poder Judiciário, que instrumentalizou o Poder Judiciário, que ele tem que ser punido, sim. Então, o habeas corpus tem que ser considerado, só para terminar a frase, tem que considerá-lo suspeito e tem que anular todas as ações que ele fez sob suspeição. E você acha que é possível, então, que o Moro seja considerado suspeito e o Lula recupere os direitos políticos? Olha, são 2 questões que parecem ser distintas, mas não são distintas. Se eu não gosto, eu advogo do Supremo há 40 anos, eu não tenho a pretensão de dar uma opinião peremptória sobre o julgamento do Supremo, seria quase uma leviandade do advogado que está no dia a dia na casa, na corte. Mas se o Supremo entender que esses elementos todos postos e conhecidos por todos, se isso não é o suficiente para a suspeição, vamos esquecer o Instituto da Suspeição. Nunca haverá um outro caso mais, eu diria, clássico, acadêmico do que a suspeição. Eu fico com pena, eu sou só advogado, eu não sou professor. Eu fico com pena de um professor dando aula, se o Supremo entender que o Moro não é parcial, não é suspeito e não decretar a suspeição dele, eu fico imaginando como é que um professor de processo vai falar sobre suspeição na sala de aula. Tem que tirar a matéria do currículo, da grade escolar. Não tem jeito. Agora, a consequência óbvia é anular. Anulando, volta a ter... Por isso é que eu digo, quando você fala do Lula, você fala, mas vai anular, o Lula vai ter os direitos políticos, vai poder se candidatar. Aí a discussão, ela pega um rumo não técnico, que nós temos o direito de fazer. Nós, como cidadão, temos até a obrigação de fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a nulidade absoluta pela suspeição só tem uma saída, é tornar o juiz parcial, afastar o juiz e, evidentemente, anular todos os atos. E, ao anular, devolve os direitos que esse cidadão, qualquer que seja ele, perdeu pelo fato de ter vindo de uma sentença nula. O que nós temos que imaginar também, neste caso concreto, o Moro não é mais juiz. Ele oficializou a entrada dele na política, já era político desde sempre. A base desse grupo dele é que fez a eleição do atual presidente. Ele ganhou, o projeto político dele ganhou. Se depois de ministro ele brigou com o presidente e rompeu, aí é briga de quadrilha, não tem nada a ver com direito. Então, você veja, se o Supremo simplesmente disser, não, ele é parcial, é impossível não falar que é parcial. Mas qual é a consequência disso? As decisões do Supremo, do Poder Judiciário como um todo, elas têm que ter consequência. Não pode afastá-lo, porque não é mais juiz. Então, simplesmente vai dizer que ele é parcial? Obviamente que não. Juridicamente falando, eu não tenho nenhuma dúvida de que tem que considerá-lo parcial. E tem, sim, que anular o processo desde o início. Aí tem uma discussão. O que está posto lá é o processo que o Moro sentenciou. Esse é zero de dúvida da parcialidade, tem que anular tudo. Há uma outra condenação. A outra condenação, quem deu a sentença foi a juíza Gabriela, a doutora Gabriela. Toda a instrução foi feita pelo juiz Moro. Tudo nulo. Tudo absolutamente nulo. Pode até ser que naquela sentada do julgamento do habeas corpus haja uma dificuldade processual, que é o que nós chamamos de pedido de extensão. Você ganha um caso num tribunal, e você volta para a tribuna e fala, olha, existe um caso aqui que também é a participação no mesmo juiz e pede uma extensão. Aí tem uma discussão processual, que talvez seja um pouco técnica para ser levada aqui, e que poderá trazer algum tipo de discussão. Mas eu acho que não há caso mais evidente, mais óbvio,
do que essa hipótese de suspeição. A discussão hoje que se dá entre os juízes, entre os advogados, entre os professores de direito, hoje o Juliano Breda, o grande advogado lá de Curitiba, escreve um excelente artigo sobre isso. A discussão é o que fazer com o uso dessas mensagens que vieram à tona. Podem ser usadas para também acusar esses que, do meu ponto de vista, cometeram diversos crimes. O Moro soltou uma nota dizendo que não tem crime, e ao soltar a nota, ele já pontuou vários crimes. Conluio, obstrução de justiça, prevaricação. Sabe o que eu acho interessante? Eu digo para vocês dois com o maior carinho. Eu tive vários clientes nessa operação e acompanho desde o primeiro dia. Eu fui advogado do Alberto Youssef, quando a operação eclodiu. Então, eu sei como eles agem. Se os procuradores que estão aí hoje desesperados, contratando advogados e correndo atrás do direito deles, eles estão certos, eles têm o direito de fazer isso. Se fossem eles a analisar o que está nessas mensagens, eles já teriam pedido a prisão deles, por coerência. E eles teriam pedido a prisão do Moro. E o Moro já teria mandado prender os procuradores e a ele próprio, se fosse ser tratado com a régua que até então eles tratavam. É uma coisa surreal que nós estamos vivendo. Então, vamos tentar colocar sob um prisma técnico. A nulidade me parece absolutamente... Assim, não tem como fugir dela, porque eu nunca vi tanta prova de suspeição. Até no livro que recentemente o meu querido grupo Prerrogativa escreveu, coordenado pelo nosso líder lá, Marco Aurélio, pelo Lênio, sobre suspeição, livro que já teve 650 mil downloads, incrível interesse que esse assunto leva para as pessoas. Há uma pergunta que está posta na capa do livro: o que fazer quando a gente sabe o que eles fizeram? Porque acho que não há mais dúvida. O Poder Judiciário, eu converso muito, ainda que virtualmente, nesse isolamento, eu converso muito com ministros, com desembargadores, com desembargadores de tribunal regional, e eles falam: Cacá, é incrível, você fala isso há 4 anos, mas agora está escancarado. Está escancarado. Então, agora que todo mundo sabe, que não tem mais dúvida, quer dizer, o que resta, e acho que eles têm todo o direito de fazer isso, porque nós queremos dar a eles, é bom dizer isso, Renato, nós queremos dar aos procuradores da Força Tarefa e ao chefe deles, o Moro, nós queremos dar a eles tudo aquilo que eles negaram a todos os réus e aos advogados lá atrás. Queremos que eles tenham todo o devido processo legal, direito constitucional, inclusive, o Moro costumava dizer em grupos pequenos que a maior derrota dele foi a que nós impingimos nas ADCs da presunção de inocência, inclusive a presunção de inocência, que eles sejam recolhidos ao cárcere quando condenados, se condenados, apenas após o trânsito em julgado. A vida dá nega e tira, já dizia o poeta maranhense. É assim que tem que funcionar. Você falou de novo agora sobre eles serem presos. Ele falou há uns 5 minutos atrás de novo. Os elementos que estão colocados, Cacai, que já apareceu, podem levar nos dá a possibilidade de dizer que houve uma articulação de associação criminosa, uma organização criminosa de procuradores e Moro, e que isso deveria levá-los para a cadeia? Rovaio, eu vou ser sincero com você. A minha cabeça ela é tão feita como advogado de defesa que eu já fico vendo brechas para tentar encontrar defesa, mas é um caso difícil de defender, porque eles na verdade, eles se apoderaram do sistema de justiça. Por isso é que eu digo que o Poder Judiciário brasileiro deve à nação brasileira, ao povo brasileiro, uma resposta com um julgamento ágil desse habeas corpus e com a nulidade. Porque, olha, é muito difícil você ver um grupo se apoderar do Poder Judiciário, parte dele, claro, instrumentalizando o Judiciário, instrumentalizando o Ministério Público para ter um objetivo. Não foi num caso só. É muito grave. Eles fizeram uma série de medidas, eles tinham jornalistas de algibeira que ajudavam eles a tomar providências de vazamento, de pressionar o Poder Judiciário. Eles tinham advogados, eu estou dizendo, para que nós tenhamos autonomia e independência para levantar o dedo contra esse juiz e contra esses procuradores. Eu já falei isso e escrevi sobre isso, até
alguns colegas meus não gostaram, mas eu tenho que ser coerente. A coerência é uma coisa, às vezes, complicada, mas eu fui atrás da OAB para dizer o seguinte, e esses advogados? Porque, claro, nas delações, vários advogados agiam dentro da lei, com ética, e usando um instituto que é um instituto valioso no combate ao crime organizado. Outros não. Estavam tão perto do esgoto que é impossível não terem sentido aquele cheiro de putefato que vinha dali. E mais, tem mensagens em que o juiz, eu fiquei absolutamente nauseado. O juiz fala para o Deltan, esse juiz, Moro, fala para o Deltan, olha, tal processo tem testemunha demais, tem que falar para o advogado para tirar umas testemunhas, alto lá. Um juiz determinar ao advogado o que deve fazer, o que não pode fazer, isso é humilhante, é ultrajante, a ordem tem que tomar providências. Não é só contra os procuradores e contra o juiz. Então, o que eu prefiro fazer um viés contrário, sabe, Renato? Eu acho que é mais dignificante dizer o seguinte, vamos dar a eles o direito de defesa, a ampla defesa e o devido processo legal. Eu me lembro que, quando o Moro começou a ser investigado, logo que saiu e brigou com o presidente, e houve um inquérito no Supremo Tribunal, ele contratou um advogado, excelente advogado de Curitiba, e está correto, tem que buscar os seus direitos. A primeira providência do advogado que veio a público, pelo menos que eu tenha tido acesso, era uma petição pedindo paridade de armas. É o que eu falei, Adri, eu falei, ainda bem que eu vivi para ver isso. O Moro pedir paridade de armas, sendo que ele negava à defesa absolutamente tudo. Nunca houve paridade de armas na 13ª Vara de Curitiba. Então, o que eu posso te afirmar é que as revelações são graves. Para mim, há claramente um conluio, para mim, há uma obstrução que se faz na justiça, há prevaricação. E aí, veja bem, eles fizeram um conceito muito amplo de corrupção. Tudo era corrupção nesse país, na visão deles. Será que, de alguma forma, já que eles tinham eles faziam o que fizeram porque tinham um objetivo político final, isso não enquadraria no conceito de corrupção deles? Claro que enquadraria. Então, eu prefiro não ficar prejulgando, dando a eles ainda o direito de defesa e o direito de esclarecimento, mas o que eu posso garantir como advogado e como cidadão é que os fatos são gravíssimos e merecem uma apuração cabal. Veja bem, o fato dessas mensagens terem sido obtidas de forma ilícita por um hacker não significa que não tem que ser apurado aquilo que consta lá. E digo mais, eu vi um excelente artigo esse final de semana em que o professor diz o seguinte, opa, a questão da privacidade tem que começar a ser discutida. É óbvio que os procuradores têm o direito à privacidade, o hacker entrou na vida privada de cada um, isso não pode ser válido de maneira alguma. No entanto, na visão dele, e eu acho que tenho que evoluir um estudo em relação a isso, aquilo que eles falam sobre casos concretos do Poder Judiciário, existe uma relação pública que não está protegida por esse vício de origem. Eu não estou defendendo isso ainda. Eu estou dizendo que já há essa discussão e que eu pretendo estudar isso mais a fundo. Porque a minha tendência é sempre dizer o seguinte, há um vício de origem, uma prova ilícita, essa prova não pode ser utilizada para condenar. Para condenar. Para a defesa é óbvio que pode. Mas esse instituto, essa ideia, surge para poder você sair da força absoluta do Estado. Para que o Estado não use a estrutura dele para conseguir provas ilícitas. Essa é a verdade. Depois foi fazendo uma evolução e a prova ilícita passou a ser usada apenas para a defesa. Então, eu prefiro não condenar ninguém. Agora, que isso tem que ser levado a sério, tem que ser investigado e que essas pessoas têm que ser responsabilizadas, eu não tenho nenhuma dúvida. Cacai, é curioso, porque você fala assim, olha, o Ministério Público tem muita gente boa, o sistema de justiça também, é verdade, mas, por exemplo, a Associação Nacional dos Procuradores Federais fez uma defesa e continua fazendo uma defesa desses procuradores da Lava Jato muito forte, muito forte. A AJUF defendia o Moro de uma maneira assim, tratando-o como um ser inatacável. Então, teve um sentimento de classe aí, e esses procuradores e esse juiz de Curitiba se tornaram líderes de suas
de suas respectivas instituições, né? Eles se tornaram representantes com muita força ali. Era difícil falar, questionar as ações e os crimes, aqui quem está dizendo o que eles cometiam, já naquele momento, alguns muito claros, né, para procuradores e juízes. Como aí você citou o Boaventura, né, e falou, olha, precisa ter um encontro aí do sistema judicial brasileiro com o país, como é que vai acontecer isso? Você está sentindo um movimento de alguns setores nesse sentido? Você já está sentindo uma mudança? Qual a sua avaliação sobre isso, Cacai? Eu sinto isso, eu entendo perfeitamente o que você falou, o espírito de cló é evidente. Agora mesmo eu estou criticando os advogados que passaram, do meu ponto de vista, saíram do círculo invisível de giz e foram muito além do que poderiam ir, mas eu já sinto que na classe há também uma... Mas pera lá, vamos primeiro enfrentar a questão do juiz do procurador, nós vamos enfrentar juntos. E é claro que o Moro, naquele momento... Olha, eu não sei, evidentemente você não vai se lembrar, vocês não vão se lembrar, em novembro de 2018, quando o Moro saiu da 13ª Vara e aceitou ser ministro, ainda não tinha tomado posse, eu dei uma entrevista para o UOL, que teve muita repercussão, e o título era Moro terá um fim melancólico. Isso, ele estava assumindo todo poderoso, porque eu vi a fragilidade dele, inclusive intelectual, esse grupo é indigente intelectual. E eu notava que muitas pessoas do Ministério Público, não muitas, mas algumas importantes, e também do Judiciário, no particular falavam comigo, Cacá, você tem muita coragem de falar isso, você acha que tem alguma chance? Mas eles sabiam dos excessos. Só que era difícil mesmo, Renato. Você imagina o seguinte, esse grupo que tinha um poder político forte, tinha uma estrutura política, tinha interesse. Se você for ver as mensagens hoje, eles falam claramente. O Moro tem uma mensagem que ele fala, nós temos que limpar o Congresso Nacional, tem que mudar o Congresso Nacional. Talvez a gente não consiga isso. Teria que ser o próprio Congresso, mas o Congresso não tem competência para isso. É incrível. Era um projeto de poder forte. Naquele momento, com o apoio da grande mídia, que ainda em parte apoia, por isso é que eu digo, o artigo do Demetrio Magnoli hoje no Globo, chamando esse grupo de gangue, você sabe que essa grande imprensa endeusou esse pessoal. Nós vemos hoje jornalistas conhecidos, até amigos meus, infelizmente, faziam um trabalho meio que de assessoria deles. Então, aquele momento em que eles foram ungidos a heróis nacional, era difícil fazer enfrentamento. Nós fizemos, eu corri o Brasil 4 anos, às vezes chegava em Cuiabá, uma vez cheguei, tinha 4.000 pessoas para eu falar, mas era uma luta que eu diria difícil naquele momento, porque eles eram semideuses, então aí o espírito de cor fica muito mais forte. Hoje, é evidente, você acha que um juiz sério, um procurador sério, a grande maioria séria, não tenha dúvida, olha que ele vê lá, não, pera lá, esse procurador aqui, ele está combinando com o juiz o que fazer na audiência, o juiz dizendo, não leva tal procuradora não, porque ela é uma inepta, ela é fraquinha. Verdade. É uma coisa que choca a todo mundo. E também o detalhe, o diabo está no detalhe, sabe assim, esse 3.800.000 de diária para 5 procuradores, isso eu recebi telefonema de procuradores da República, de procuradores da Fazenda, com quem eu tenho uma amizade, relacionamento, que disseram, Cacai, mas é inacreditável. Eu estou aqui numa briga, claro, ganham muito bem, 30 mil reais, 25 mil, 28 mil, ganham salários excepcionais, mas assim, eu nunca ganho uma diária, quando eu ganho é uma dificuldade para isso, para aquilo. Eles tinham isso, e segundo o Poder 360, tinha roupa lavada, tinha alimentação e tinha passagens de avião. Isso é um escândalo. Então, tudo isso vai fragilizando, vai tornando aquilo que nós falávamos, sem ter essa possibilidade de materializar, no meu ponto de vista, hoje está materializado. Até mesmo você vê, eu diria assim, o fim, entre aspas, simbólico daquela denominação Lava Jato de Curitiba, porque isso foi o uso de marketing. Esse grupo era um grupo muito bom de marketing. Depois eles exageraram, porque Lord Acton, lá em 1800, já dizia, todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Quando esses meninos fizeram aquela foto e botaram no outdoor em Curitiba, assim como se eles fossem uns heróis americanos, procuradores americanos, aquilo, no dia que eu vi, eu falei, vai acabar, vai cair, é muita presunção. E eles são despreparados intelectualmente. É que eu digo sempre, se eles tivessem lido Fernando Pessoa,
Eles teriam visto, estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Então, é danado, assim. Aí você tem o espírito de cor. Veja bem, esse cidadão falava em nome da classe, prendia quem queria prender com um apoio maciço da mídia. A grande mídia tem que fazer um estudo sobre esses casos. Agora eu já recebo telefonema de colegas, amigos da mídia, pessoas que eu respeito, e falam, Cacá, estou impressionado, você viu o que o jornalista tal está fazendo lá junto com eles? Então, nós não podemos só atacar ou criticar as associações de classe. Existia um ambiente no Brasil propício a isso, um ambiente que eles instrumentalizaram o judiciário, instrumentalizaram o Ministério Público, tinham apoio da grande mídia e tinha muito dinheiro. Um dinheiro quase que não tinha limite. Eles não tinham limite, o limite é o dinheiro do contribuinte. Por exemplo, como acabar a Lava Jato? Não, nós temos que analisar onde é que foi o dinheiro daquele fundo que o Supremo Tribunal está investigando, com um ministro corajoso, independente e sério, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, eu penso que vivemos momentos muito difíceis no Brasil nos últimos tempos, um grupo que dominou a narrativa do país de moralidade, a narrativa do país do que é o poder judiciário, e que agora está desnudado, completamente desnudado. Outro dia eu conversei com um procurador ligado a esse grupo, mas que não faz parte especificamente do pequeno grupo, e eu escrevi um artigo e ele me ligou dizendo, olha, eu tenho que reconhecer que eu estava errado. Achei grandioso da parte dele. Ele falou, eu estava errado, eu não tinha esse conhecimento e tal. Então, assim, agora as coisas estão postas. Quem ler aquilo ali, for advogado, for juiz, for promotor, agente, qualquer agente que esteja dentro do sistema de justiça, quem ler essa quantidade enorme, só saiu até agora 5%, 3%, das mensagens entre eles, e não considerar que eles estavam errados, que eles foram corruptos intelectualmente, que eles corromperam o sistema de justiça, aí nós temos que conversar mais a sério com essa pessoa. Porque não há mais argumentos. Eles coordenavam entre eles. Existia aquilo que o Demétrio chama hoje de a gangue de Curitiba. Muito bom. Dri, tem alguns comentários, tem né? Vários comentários, tem superchat do Vovôs e Vovós. Cacá, não caberia, neste caso, uma força-tarefa? Lembrando que todos que mandam superchat hoje, a gente vai ter, no final do programa, o sorteio do livro escrito pelo Camilo Vanucchi, a biografia da Marisa Letícia. A gente vai sortear hoje esse livro. Tem outros comentários aqui, o Haroldo Henrique Lodi, aos olhos da sociedade espelhados na mídia de cativeiro, o judiciário era Moro e o sistema de justiça era Lava Jato. Vozes dissonantes se omitiram, né? Se omitiram, ele diz. Tem vários também elogiando o Cacá, a clareza aqui de explicar toda desse conluio aí da farsa jato, como diz aqui o Tim Almeida, que deitou e rolou com as leis. Tem também outros comentários aqui, a Márcia Pierce, impressionante como o Cacá é claro, uma pena que não seja professora, ela disse. Assim, tudo isso não aconteceu também porque era o Lula, e a gente vê nas mensagens o ódio que esses procuradores e o Moro tinham, né, até apelidaram ele de Nine, né, e a gente tem hoje a divulgação de memes colocados entre eles, a gente até separei memes do Lula, como Madre Teresa, tem até meme do Teori Zavascki, então, assim... Eu queria chamar a atenção, desculpa. Pode falar, né? Essa história do Teori tem uma coisa que mudou profundamente, Cacá. Aquele diálogo como é que é o nome dele? O Robalinho, o Zé Robalinho, que era presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais, onde ele fala, né? Estão dizendo que o avião é igual ao do Teori, mas para mim parece mais velho, kkk. Como esses caras lidavam com o Teori e como, de alguma forma, eles celebraram, né, pelo que se percebe em outros diálogos e nesse, a morte do Teori. A morte do Teori, mas a Adri queria falar... E a pergunta era essa, sobre se por ser o Lula, né, e agora essas mensagens revelam todo o
ódio de classe que eles tinham, né, contra o ex-presidente, e isso não favoreceu, por ser o Lula, toda essa mobilização para com esse discurso antipetista da mídia, né, propiciou. Rodrigo, é muito interessante o que você coloca, porque dentre todas as perplexidades e jurídicas que eu vi, que dá náusea, eu sou advogado, eu só faço na vida advogar há 40 anos, e deu muita raiva, assim, quase. Eu digo que a raiva tem que ser canalizada para um lado positivo. Quando eu vejo um juiz mandar no advogado, mandar tirar testemunho de defesa, o juiz instruir o procurador, dizer como deve fazer, o juiz mostrar que tem jornalistas de algibeira para ajudá-lo, tudo isso causa uma repugnância muito grande como advogado. Mas aquilo que mais me deixou perplexo, eu sou uma pessoa que não costumo trabalhar muito com esse sentimento quase que de vingança. Assim. Eu nunca gosto de começar uma discussão falando assim, viu como eu tinha razão? Porque se você faz isso, você já inibe o outro lado de fazer uma reflexão mais séria. Mas o que mais me deixou perplexo mesmo, assim, com indignação profunda, foi a forma com que eles tratavam as pessoas naquilo de mais, sabe, de mais valioso que tem, que é a dignidade da pessoa humana. A forma que eles trataram quando o Lula perdeu o neto, ridicularizando a morte do neto. A dona Marisa, a forma que tratava a dona Marisa, dizendo, olha, é claro que esse sítio é dela, vocês viram as roupas que estão lá, que coisas bregas. A forma desrespeitosa com que tratavam o grande ministro Teori Zavascki, que morreu naquele acidente, aquela fatalidade. Então, isso talvez, viu, Dri e Renata, é uma coisa que nós temos que pensar. Porque mesmo aquele cidadão que é contra o Lula, mesmo aquele cidadão que não gosta dessa politização que se faz, que eles fizeram no processo penal, a grande maioria, quando tomar conhecimento, eu já falei isso para alguns colegas, eu não sou político, eu faço política institucional, faço 24 horas por dia política ao defender a Constituição, ao defender os direitos e garantias fundamentais, mas eu acho que isso tinha que ser, de certa forma, mostrado de forma mais veemente. Porque quando você mostra assim, não, o juiz instruiu o procurador de agir dessa e dessa forma. Nós achamos absurdo, nós advogados, quem tem uma visão mais ampla acha um absurdo. Às vezes, 90% das pessoas que estão vendo aquilo falam, mas não é assim que funciona. Mas se você for mostrar a fragilidade, eles são abjetos. Eles estão assim, são excrementos humanos. Mostrar eles ridicularizando a dor de um avô que perde um neto. Você imagina, no momento em que o Brasil está tão frágil, em que o ar que falta no oxigênio das pessoas que estão doentes começa a faltar na sociedade como um todo, quando você vê que o país não quis comprar vacina, que o governo não priorizou a vacina, tudo isso faz com que nós tenhamos uma certa, pelo menos eu penso assim, na sociedade como um todo, um certo sentimento de nós precisamos voltar a ter um sentimento humanista. Nós temos 250 mil mortos, e olha que se for ver o número não oficial, é muito mais do que isso. Nós não temos uma política de respeito ao SUS, nós não temos vacina para ser vacinada. Então, uma população perplexa, uma população indignada, sem ar, sem rumo, quando tiver acesso a essas maldades postas, esse grau, eu diria assim, é um grau de sofisticação de maldade tão grande que eu custava a crer. Às vezes um amigo meu me liga e fala, acaba vou te mandar uma mensagem que você não vai acreditar. É eles gozando de forma muito vil, muito baixa, gozando o fato da morte do neto do Lula. Então, isso é crime, isso é a falência de uma sociedade, de um grupo que estava se preparando para assumir o poder. É a falência absoluta, a falência moral, é a decadência moral. Eu escrevi num artigo agora que eles eram indigentes intelectuais, mas isso aí, paciência, faz parte da vida. Mas são indigentes morais. Essa que é a questão hoje, que nós temos que pensar. Essas pessoas que estavam coordenando e que tinham apoio da grande mídia, que tinham apoio de parte do judiciário, que tinham apoio de boa parte das pessoas esclarecidas do país, se fosse um ano atrás, esse povo seria eleito presidente da República, seria eleito senador da República. Então, não é possível que a gente fique discutindo só a questão jurídica. Eu acho que você, Dri, trouxe uma questão muito importante. Por isso é que eu comecei a dar exemplo, eu gostei muito do exemplo que meu querido amigo Augusto Botelho deu num determinado Twitter dele,
e também prestando atenção em outras pessoas, o grande Marco Aurélio, do Grupo Prerrogativa, nós temos que nos aproximar, temos que falar fora da nossa bolha. Nós não podemos ficar falando só para advogados e para aqueles que conhecem um pouco do direito, ou pessoas como vocês que têm uma formação intelectual que permita fazer uma análise, não é nem sofisticada, mas é uma análise das questões do direito. Nós temos que mostrar quem são essas pessoas, qual objeto são. Por isso é que eu gosto também de dar exemplos mais comuns. Assim. É que eu falei, você só tem uma casa, você está discutindo a casa com o banco que financiou a casa. Um dia antes, você descobre e-mails do juiz com o advogado do banco e com a testemunha para combinar uma forma de o banco ganhar e tomar a sua casa. É crível isso? É possível isso? Porque se nós colocarmos sempre a discussão jurídica, e principalmente com o Lula no meio, eu tenho o maior respeito pelo Lula, só pelo fato de ter no governo dele sido incorporado 36 milhões à vida mais digna, já faria dele um homem para a história. Mas acontece que é sempre assim, quando politiza, a gente perde um pouco a discussão. Por isso, acho que é importante essa visão de mostrar esses detalhes abjetos que eles fizeram, o tanto que eles riam. Tem uma hora que eles falam, uma determinada senhora lá, que eu não sei quem é, fala, não, nós vamos ter um gozo, a única forma de gozar, de ter um gozo coletivo é a prisão do Lula, é uma foto da prisão do Lula. Olha, eles são funcionários públicos, são procuradores da República, tem que se dar o respeito, tem que respeitar a instituição. Em muito boa hora, o doutor Aras teve a coragem de fazer esse reajuste interno, mantendo o mesmo combate à corrupção, só que prestigiando também outros membros. Será que só eles é que se julgavam, se arvoravam os donos da verdade, as vestais absolutas? Nós temos que ir por esse lado também. O lado jurídico está posto. Se o Supremo, Renato, não considerá-lo parcial e anular tudo, vamos fazer outra coisa, vamos deixar de lado essa história. Eu ia te perguntar isso até. Tem esse risco, na tua opinião? Porque é a segunda turma, né? São 5 procuradores, esse último que entrou aí com... 5 ministros. 5 ministros, perdão. Tem o presidente dessa turma, você tem o Lewandowski, a Carmen Lúcia, o Edson Fachin e o último ministro a entrar, que é o Nunes Marques. O Fachin e a Carmen Lúcia já deram seus votos, os outros não. Contra a suspeição. É o que eu disse aqui. A prudência e o diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho, né? Como eu advogo no Supremo há 40 anos, eu sei que eu nunca devo dizer, não, tem que anular. O advogado não deve ter essa pretensão, tem que ter os cuidados devidos. O que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, é que não há, na história do Poder Judiciário brasileiro, uma alegação de suspeição tão bem fundamentada e com tantas provas. É o que eu digo. Se o Supremo entender, por qualquer motivo, qualquer questão jurídica, que ele não é suspeito, não foi suspeito, não conduziu de forma parcial o julgamento, esqueçamos o sistema, o Instituto da Suspeição. Eu gostaria de ver um ministro sendo professor chegar à frente aos alunos, 50 alunos de uma faculdade qualquer, e dizer o seguinte, o aluno pergunta, professor, o juiz pode instruir o procurador? Não, não pode. O juiz pode aconselhar o procurador? Claro que não. O juiz pode mandar o procurador e escolher qual procurador que vai na audiência? Não, é óbvio que não. O juiz pode mandar o advogado, mandar o procurador, mandar o advogado. Olha que advogado é esse, indigno. Tirar o número de testemunho, porque está achando um número de testemunho muito grande? Não, não pode. O juiz pode antecipar que vai condenar, mas que quer ter o apoio da mídia porque vai facilitar? Todas as perguntas dele, sem exceção, levariam à necessidade da nulidade e da declaração de parcialidade. Esse é o fato. Não tem outra forma de fugir dessas perguntas. Muito bom. Eu acho que tivemos uma aula aí de novo com o professor Cacai, que não é professor. Sou um eterno estudante e, às vezes, a gente pensa que não sabe nada porque eu julgava entender um pouco, pelo menos, da alma humana. Né? Eu sou muito mais apaixonado por literatura do que pelo direito. Mas quando eu vi esses diálogos
em que eles gozam a dor das pessoas, da morte, da forma de vestir, do fato do Lula ter 9 dedos, a gozação em cima do ministro Teori, eu vi que essa tristeza humana me atingiu muito, tá? Assim como eu fui atingido pela perplexidade jurídica, mas para a minha saída é escrever artigo, já que eu não sou advogado do caso, mas atuar nos casos em que eu sei que há também nulidade, tecnicamente. Para essa outro tipo de postura, essa postura abjeta, eu acho que eu recomendaria para quem for ler e prestar atenção um pouco de possibilidade de ler mais poesia para poder fazer uma resistência que nos permita estar nessa vida de uma forma que pelo menos nós possamos manter certa dignidade. Falando em literatura aqui, Cacai, o Política e Sociedade, com Odson Cruz, fala o seguinte, cita o poeta Leão de Formosa: aperfeiçoa na arte de escutar, só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Você sabe que o Leão de Formosa Eles ignoraram isso. Eles ignoraram isso. O Leão de Formosa é meu tio, irmão do meu pai. Ah, olha só. Eu sou apaixonado pela poesia dele. Ele tem uma poesia fantástica, tem várias, mas tem uma que chama Sonetilha Existencial. O homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta. Põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Olha só aí, grande Cacai. Muito bom. Tem a Débora Rodrigues que está reclamando que você não leu o superchat dela. Desculpa, Débora. Então vamos ver se é pergunta. Pergunta. Mesmo periciada, as provas servem apenas para beneficiar réus? Que caminho temos ao apenamento dos envolvidos? Essa é uma discussão técnica interessante, Débora. Eu entendo, pelo menos num primeiro momento, que mesmo periciadas e vendo que... Acho que hoje não há mais dúvida de que as conversas são verdadeiras. Por exemplo, o presidente do STJ, há 4 dias atrás, mandou investigar os procuradores, porque, numa das conversas, eles falam em fazer ilegalmente uma investigação em cima dos ministros do STJ. Então, se o presidente do STJ manda investigar, prestando atenção nessas, tendo como base essas mensagens, é porque as mensagens já estão sendo validadas pelo STJ, ou seja, pelo principal tribunal do país, que não o Supremo Tribunal Federal. Então, a sua pergunta ela vai além, quer dizer, ainda que sejam válidas as perguntas, ainda que sejam verdadeiras as mensagens, certamente é importante isso para poder ser usado na defesa. Podem ser usadas para criminalizar alguém? Eu acredito que, num primeiro momento, não podem. Mas há como fazer essa criminalização? Claro que há. Porque ali você abriu brecha para fazer uma série de investigações. Olha, 10% do que existe, por enquanto saiu, acho que menos de 10%, já é o suficiente para abrir uma série de investigações contra essas pessoas. Ainda que não possa ser usada aquela mensagem como prova, é claro que tem que ser investigado. Nós estamos vendo aqui o Poder 360 falar em R$3.800.000 para 5 procuradores de área. Há uma investigação no TCU sobre isso. Então, essa questão é complexa, é bastante complexa. Eu não quero cometer o erro que esse grupo cometeu. Eu tenho que ter a coerência. O cumprimento da Constituição, o cumprimento daquilo que a gente chama de garantismo. O garantismo nada mais é do que a possibilidade de que o cidadão tenha o seu direito visto de uma forma digna pelo Estado. Então, eu acho que nós não podemos ser incoerentes. Nós não podemos usar estas mensagens para condenar ninguém. Mas tem que haver investigação, tem que haver o aprofundamento. E essa ação do ministro Humberto, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, demonstra isso muito claramente. Ele fez um despacho e determinou a abertura de inquérito para investigar os procuradores que, numa mensagem, combinaram de fazer uma investigação ilícita em cima do ministro do STJ. Era isso, né, Dri? Eu queria agradecer por demais aí a participação do Cacai. Batemos um papo aí de quase 1 hora, uma conversa bastante elucidativa.
e deixar as portas abertas desta fórum sempre para o Cacá, quando ele quiser colocar artigos, participar de programas, a gente também se sentir à vontade de estar te convidando de vez em quando, Cacá. Alegria enorme, Dri, Renato, falar com todos vocês. Eu acho que essa é uma resistência necessária. Esses debates são necessários para que a gente possa ampliar. Nós temos que sair, especialmente nós, advogados, temos que sair um pouco da nossa bolha. Nós temos que começar a falar para as pessoas entenderem a gravidade do que aconteceu no Brasil. Eles subverteram o sistema de justiça. Eles corromperam o sistema de justiça. Eles instrumentalizaram o Poder Judiciário e o Ministério Público, através, inclusive, com o apoio da mídia e da parcialidade, eu até diria da desonestidade intelectual de alguns advogados. Por isso, eu agradeço imensamente o espaço de vocês. Legal. Muito obrigada, Cacai. E a gente obrigado, querido. Não, porque tem sorteio. Isso. Cacai fica à vontade para sair, já ir. Obrigado. Mas a gente ainda vai ter que falar aqui do sorteio do livro da Marisa Letícia. Exatamente. Vamos lá, Adri? Então, tan. Vamos lá, ver se eu consigo colocar aqui e eu vou girar a roleta. Vamos lá. Aê! Maria Tereza Pereira. Será que ela está aqui? Maria Tereza, você está por aqui? Se ela não estiver, a gente vai continuar anunciando durante os próximos dias, sabe, que ela foi a vencedora, até ela achar a gente. Isso, manda um e-mail, Maria Tereza Pereira, manda um e-mail para mim, então, adriana@revistaforum.com.br, para a gente pegar o seu endereço e te mandar o livro, a biografia da Marisa Letícia, do Camilo Vanucchi, editora Alameda. Está aqui o livro que será enviado, então, para a nossa sorteada desta segunda-feira, e amanhã a gente começa outro sorteio para quem faz superchat aqui, e a gente vai terminando, né, Rovário? Uma ótima tarde, né, para todos. Agradecendo a todos e ficando por aqui. Beijos e beijos. Até amanhã com Marília Arraes. Isso mesmo. E eu estou tentando conversar, trazer aqui o Imar Mamão, que foi candidato a deputado, foi BBB também, para poder falar um pouco sobre todo esse clima que está e discutir as comunicações. Marilice Fernandes, será que é ela? Não. Mas a Marilice manda um obrigado. Obrigado, gente. Valeu.